Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o tema é mudança. Eu, além de professor na escola, eu também sou empreendedor no ramo de sorvetes. Eu tenho uma gelateria aqui há 7 anos. Então, durante esse tempo de funcionamento, nós passamos por muitos momentos assim, em que a gente estava, né, numa encruzilhada e olhava para um lado, olhava para o outro, vendo a concorrência chegar, né, me sentindo desatualizado e com a necessidade de fazer alguma coisa. Só que nem sempre a gente tem os caminhos, né? Então, eu vou compartilhar um pouco também da história da FUE nesses anos, para mostrar que existem caminhos, existem soluções, basta que a gente sente e analise com calma a situação e olhe para as possibilidades de investimento, de qualificação, né? E tudo isso é muito importante na nossa vida empresarial. Em novembro de 2013, eu marquei a inauguração da minha gelateria para as 15 horas. Era uma sexta-feira, no final de novembro de 2013. A gente recebeu aqui dois gelataios italianos, o Gabriele Corbari e o Danilo Natalini, que se propuseram a fazer toda a produção, toda a organização da vitrine também, para que a gente pudesse receber então as pessoas a partir das 15 horas. Foi um dia muito atribulado, foi corrido, né? Vocês imaginam como deve ter sido. Eu nunca tinha empreendido na área de sorvetes, não tinha base nenhuma, não tinha qualificação para operar na área. Então eles vieram, me ajudaram. Às 9 horas a gente já estava com a produção praticamente pronta. Lá pelas 9 e pouquinho, acabou a luz na cidade. Era um blackout ou alguma coisa assim, e não tinha previsão para voltar. Aí vocês imaginam, né, o meu desespero. Fui em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, reclamar, fazer barulho, xingar, né? Como é o natural quando a gente tem um sonho que está sendo transformado em realidade e aí, naquele dia, imagina, naquele dia a gente acaba tendo esse problema. Ou seja, não funcionava a máquina, não funcionava freezer, não funcionava a vitrine, e sem iluminação na gelateria, né? Então foi muito difícil. O que acontece? Lá pelo meio-dia eu fui lá de novo na companhia elétrica e eles me disseram que não ia chegar no próprio dia, né? Nossa, foi um pesadelo. Bom, mas assim, o que aconteceu? As pessoas começaram a chegar lá pelas 12h30, 15 para as 3, e aí um pouquinho antes das 3 horas a luz voltou, né? Só que voltou assim, metade dos meus sorvetes já estavam derretidos. Eu não sabia consertar. Eles, os técnicos, eles estavam lá na fábrica, tentando fazer alguma coisa adicional e aproveitar aquilo que não tinha mais sentido, né? A gente não podia servir sorvete derretido, né? A aparência estava horrorosa mesmo. Bom, o que acontece? Por que eu contei essa história? No final deu tudo certo, todo mundo adorou. Eu acho que também em algumas situações a gente tende a ser um pouco mais rigoroso do que o público, né? Então o público curtiu pra caramba, eu tirei muitas fotos, foi um dia muito legal. Por que eu quis, né, contar essa história? Porque o que pode acontecer de pior na sua gelateria do que não ter energia elétrica? Eu não consigo pensar em alguma coisa pior, a não ser, sei lá, incêndio, né? Deus me livre, mas, enfim, aconteceu uma das piores coisas que poderiam ter acontecido e mesmo assim a gente superou. Não por minha habilidade, não porque eu já tivesse experiência, nada disso, mas porque a gente tinha lá essas duas pessoas que hoje são meus amigos e que acalmaram a situação, né? Tomaram a rédea, né, do problema e a gente conseguiu, então, abrir, inaugurar, receber as pessoas e estamos até hoje sobrevivendo nessa pandemia, né? E que mudou tanta coisa, mas qual é a lição que eu tenho disso tudo? Que, por pior que seja o problema ou a fase, sempre tem um jeito da gente resolver. Seja porque ou a gente vai investir em alguma coisa, numa tecnologia nova, ou vai se qualificar, vai se aperfeiçoar, né, na área de atuação, no caso aqui a gelateria,
ou vai ter o acompanhamento e a orientação de profissionais mais experientes na área. Eu nunca esqueci desse dia e também das pessoas que estavam comigo naquele dia. Por isso, né, lá no começo, a gente já, desde o princípio, tem essa filosofia de querer ajudar, orientar, compartilhar as experiências e os fracassos, principalmente, porque eles ensinam bastante coisa para a gente. Né? Fracasso é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Fracasso, falha, problema, todas são oportunidades da gente evoluir, crescer, desde que a gente tenha motivação, né, dentro da gente para continuar nesse caminho. Né? Então hoje nós vamos fazer uma análise, uma análise inicial sobre o mercado, como que está, para você conseguir um pouco se posicionar em que ponto você está do seu negócio. Né? Porque é natural, a gente olha, às vezes, eu chego às vezes na empresa e olho para lá, olho para cá, puxa, tinha que mudar isso, puxa, tinha que mudar aquilo, mas às vezes, por uma questão de falta de orientação, a gente não toma providências que são muito simples, que não necessitam investimentos altos e que são providências que produzem resultado muito bom, muito rápido, a resposta vem muito rápido. Então, hoje, se você está né, pensando, né, em em tomar, né, alguma atitude, em melhorar o seu posicionamento, né, e melhorar o seu produto, inclusive, tá? Quem sabe você fazendo uma pequena alteração na sua formulação ou dando uma repaginada no seu local, né, você consiga superar essas primeiras dificuldades, porque depois que você começa o caminho, passa a ser tudo muito mais natural, né? Uma coisa puxa a outra, alguém que conhece alguém que tem a solução para o seu problema. Eu fiz aqui um quadrinho que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Falando um pouco de como que tá, quais são, né, qual é o cenário da sobrevivência das empresas no Brasil, né? Porque o nosso setor ele está passando por um período muito complicado, porque sorvete, afinal, não é gênero de primeira necessidade e no primeiro momento da pandemia a gente pensou, puxa vida, e agora, né? Nós vamos fechar, não vai ter cliente e as formas de comercialização que a gente tem hoje não vão ser suficientes para atingir esse público que está em casa, afinal. Né? E também as cidades estavam fechadas, o comércio estava impedido de operar normalmente, né? E aí surgiram, né, dessa limitação, surgiram várias soluções, várias opções de caminhos e que a gente trilhou eles e eu vou contar um pouco para vocês sobre isso também. Bom, então vamos lá. Eu tenho dados aqui que foi publicado no Jornal Contábil, que o título é Mortalidade das Empresas, saiba tudo e saiba como evitar. Essa matéria é de maio de 2019, então ela é relativamente recente, né? Os dados são do Sebrae e das entidades de classe também. Tá? Então vamos lá. Em 2010, 733 mil empresas abriram, né? Em 2015, dessas que abriram, 723 mil, somente 277 mil ainda estavam operando, ou seja, 38% das empresas que abriram em 2010 ainda estavam operando em 2015. Bom, imagina, a gente investe capital, esforço, sonhos, né? São sonhos que a gente transforma em realidade, né? Se você recebeu a sua sorveteria, por exemplo, de herança da sua família, você quer continuar, né, a tradição e continuar atendendo o seu público da mesma maneira que seus pais faziam, que seus avós faziam, né? Só que isso tem uma limitação, né? Chega uma hora que é preciso inovar, não basta você chegar, pegar a receita, né, que tem 50 anos, que com certeza é ótima, não é? Mas o mercado evolui e as necessidades dos clientes também modificam a percepção, né, do produto, tá? Porque não adianta também você ter um sorvete, um produto que você acha que é o melhor do mundo, se a sua clientela não percebe dessa maneira, né? Então, também aí a gente vai falar um pouco de estratégia, de marketing, como que você comunica,
né? Quais são as alternativas no final das contas? Então, voltando, de 733 mil, 277 mil sobreviveram. Isso é uma taxa muito baixa, né? E que se devem, essa taxa ela acontece porque ou o empreendedor não teve uma gestão correta, não prestou atenção na questão do fluxo financeiro, né? Ou teve não pôde investir, enfim, tem uma infinidade de coisas. Mas o que eu acho mais importante nisso tudo, né, é você conhecer o seu produto e conhecer o seu mercado, tá? Sem esses dados, sem você estar atualizado com o que você pode fazer, o que você pode fazer com o seu produto, como você pode transformar esse seu produto numa coisa mais atraente, que não precise lançar mão de estratégias, por exemplo, de competição de preço, promoções toda hora na internet. Isso não funciona. A base de tudo é você ter o controle total do seu produto, do seu processo, e entender todo o mecanismo, né, de comunicação das qualidades e do que você é diferente no mercado. No ramo de sorvete, então, tem a sazonalidade, tem a concorrência das grandes empresas, das grandes redes, né? Nas cidades grandes e nas cidades médias, por exemplo, já entraram as redes como a Bate de Latte, a Cor de Crema, e como tantas outras, né? E aí a base da concorrência, a gente não tem fôlego para concorrer por preço, por exemplo, né? Nosso diferencial provavelmente vai ser em outros campos, né? Nós temos que trazer o seu concorrente para o campo onde a gente é mais forte, né? Onde a gente tem mais qualificação, tá? Então, passados esses números, né, a gente analisou aqui também, eu vi lá uns estudos do Sebrae, e esses estudos apontam três coisas, na verdade, que são as principais causas da mortalidade das empresas, né? Por que a gente abre, tem lá nossos sonhos, tem os projetos, todos muito bem colocados lá no papel. Só que quando a gente não tem experiência em gestão, quando a gente não tem experiência técnica no setor onde a gente está atuando, a possibilidade de errar é muito maior, né? Então, primeiro, olha só, o que é a principal falta, né, qual é o principal motivo do fechamento das empresas? É a falta de planejamento prévio, né? Foi como eu fiz. Eu estava no ramo do chocolate desde 2000, então eu tinha 13 anos de experiência em gestão, né? A empresa de chocolates existe até hoje, depois de 20 anos. E só que no ramo do sorvete eu era completamente cru, eu não tinha nenhuma base sobre formulação, sobre nada. Tanto é que eu precisei da ajuda desses meus dois amigos, não é? Então vamos lá. Bom, por que esse assunto é importante, né? Como falta de planejamento prévio, a gente entende o seguinte: a pessoa, você, eu, a gente entra no mercado não tem planejamento de negócio, um plano de negócio, não tem, né? Como assim não tem? Não tem. A gente vai com a cara e com a coragem, com a nossa motivação, com o nosso empenho. A gente acha que se dedicar 20 horas por dia para a empresa está tudo bem, está solucionado, mas no final das contas não é isso. É necessário que a gente faça um plano prévio, né? Um plano de negócios que leve em conta todos os aspectos, né? Conhecer o negócio, os custos todos têm que estar muito bem controlados, não é? A gente tem que ter ideia assim muito aproximada, exato nunca vai ser, né? Mas a gente precisa ter um controle, pelo menos muito próximo daquilo que a gente vai encontrar, né? Porque aí a gente evita surpresas, tá? Às vezes também a gente não conhece, vamos entrar no mercado, mas eu não conheço meu público. Eu não sei para quem que eu estou falando, né? Eu não sei quem que está disposto, apto e disposto a comprar o meu sorvete, o meu picolé, o meu gelato, né? E as tortas, se você tiver, enfim. Fica muito difícil a gente fazer sucesso, a gente construir uma relação, né, de confiança e de negócios com quem a gente não conhece, porque senão a gente começa a falar um monte de coisa, né? É como falar, eu chegar no meio da praça, né, e começar a gritar lá, compre Fouet, venham conhecer a Fouet, mas
quem são aquelas pessoas? Eu não conheço, eu não sei quais são as necessidades delas. Né? Então, isso é muito importante, conhecer também o público-alvo. Né? Esse é um grande motivo da desistência das empresas. Né? A gente não sabe com quem fala, a gente não sabe o que oferecer também. Né? E as pessoas acabam não entendendo. Né? Uma outra coisa também que é preciso ter em mente é conhecer a concorrência. Se você não sabe o que a concorrência faz, como que você vai, né, se posicionar? Como você vai ser diferente dela? Oferecer a mesma coisa, depois você entra em guerra de preço. Não é esse o ponto. Não é? Não é para você conhecer, ir lá e ficar copiando, anotando tudo que eles fazem. Né? Olha, tem um sabor novo, vou fazer também. Eventualmente, você, né, vai se inspirar nas práticas, porque, afinal de contas, se são grandes redes e são empresas já consolidadas, alguma coisa de certo eles fizeram. Então, não tem nenhum problema em olhar e se inspirar nas melhores práticas. Né? A gente não precisa ficar sendo criativo 24 horas por dia, não precisa inventar a roda todo dia. Né? Ela já foi inventada. O que você tem que fazer é achar uma forma diferente de usar, né? E investigar e ir lá descobrir como essa roda que já está inventada e como esse processo, qual é o processo, qual é o modo de apresentação desse produto, desse serviço, que vai atender uma necessidade, vai curar uma dor, né, do meu cliente em potencial. Né? Então, planejou o seu negócio, viu lá todas as questões de custos, foi lá, conheceu o seu público-alvo, conversou, pesquisou, visitou entidades de classe, conversou com seus pares da mesma área, né? Então identificou o público-alvo. Daí você vai, então, ver a concorrência e ver o que eles fazem, como que eles atendem essa dor. E de que maneira você pode fazer diferente. Né? Eu acho que melhor do que ser o melhor de todos, né? Até porque isso não é possível. Sempre vai ter alguém melhor do que você em algum ponto, em algum campo. Né? Como é que eu posso fazer diferente? Então, a diferenciação, ter um ponto de diferenciação definido, para um público definido, é super importante, porque você passa a entender o seu cliente passa a estabelecer uma conexão. Né? Então, você não vai mais precisar ficar anunciando o seu produto a R$ 1,99, porque isso não funciona. Tá? E nesse planejamento também a gente já falou que é fundamental você ter o controle dos custos, porque administrar bem é ter o controle também dos custos. Muitas vezes, olha só, a gente estava pensando outro dia na quantidade de sorvete que a gente desperdiça. Né? Ou desperdiça ou oferece como prova. Né? E a gente não vai analisar isso como desperdício, mas faz parte da perda, né, do produto em si. A gente conseguiu estimar em torno de 5%, 5, 6, 7% do total de sorvete que a gente produz por dia são perdidos. Ou no processo de fabricação, né, ou depois, por exemplo, eu tirei uma cuba, mas tem um pouco de sorvete ali, então a gente descartou, ou as provas, né, a gente deu muitas provas, ou as provas estão muito grandes, ou não tem padronização na hora de servir, né, tudo isso entra onde? Em custo. E a gente não percebe. Né? Esse dia a dia absorve a gente de uma tal maneira que a gente não dá importância para pequenas coisas. Né? Guardanapos, né? 1, 2 guardanapos são suficientes. Tem gente que pega um bolo. Né? Então, isso tudo não é que a gente vai, não pode pegar mais que isso, não é isso, mas é estar atento, né, a essas questões pequenas que, se você se juntar, somar, bom, uma luz ficou acesa ali, o freezer ficou ligado, mas está vazio, o ultracongelador, a gente acabou a produção, fomos lá para o atendimento, estamos lá envolvidos com as pessoas e esquecemos o ultracongelador ligado, por exemplo. Poxa, o ultracongelador consome pra caramba, né? Ele é um item, né, que, se você não tiver ultracongelador, por exemplo, é a mesma coisa de ligar, sei lá, 3 freezer ao mesmo tempo, vazios. Né? Imagina isso no fim do mês, quanto dá em conta, né, de luz. Bom, isso também é um aspecto. Tá? Como que resolve isso? Com um bom curso de gestão, olhando as boas práticas também no mercado, como que o seu colega sorveteiro, lá, né, sei lá, da sua associação de classe, ou aí o seu vizinho, né, que a gente costuma falar a palavra concorrência como se fosse ruim. Mas, na verdade, o significado é concorrendo, ele está indo na mesma direção. Né? Por que não fazer parcerias? Né?
Eu acho que esse é um conceito também que ajuda bastante e a gente pratica muito aqui na FOE, tanto na gelateria quanto na escola. Tá? Na escola, por exemplo, a gente tem uma comunidade muito atuante em que as pessoas se ajudam, elas se amparam, né? Não esperando nada em troca, mas pelo simples prazer mesmo de orientar, de oferecer ao outro, oferecer ao seu parceiro alguma coisa de valor para ele. Tá? Então, isso também é muito importante. Tá? Então, nessa parte de falta de planejamento, o que eu sugiro? Procura lá o Sebrae, procura um profissional da área que entenda da área de gestão, principalmente gestão financeira, né? Também tem gestão de recursos humanos, tem gestão de estoque, tudo isso vai te capacitar a ser um empreendedor melhor, porque você vai estar observando pontos que a gente leigo, não presta atenção mesmo. É normal, né? Na nossa casa também a gente faz a mesma coisa. Tá? Então, nessa questão da falta de planejamento estratégico, acho que seria bem legal. O caminho que eu indico é procurar se aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar nesses assuntos e colocar em prática também. Porque é muito comum, né? A gente hoje em dia faz muitos cursos online e, ok, beleza, gostei pra caramba, que ideia bacana. Aí a gente volta para a empresa e é absorvido novamente pelos problemas do dia a dia, né? E esquece de implementar coisas que ajudariam bastante. A gente sai do nosso papel, que é o papel de gestor, né? E mergulha nesse dia a dia, né? Nos problemas. Claro, né? Uma grande parte das empresas opera, sei lá, é a família da gente que está operando, né? Mas, por outro lado, a sua responsabilidade como gestor, né, é pensar em soluções, pensar em estratégias e não ficar absorvido pelo dia a dia que outra pessoa poderia fazer, até mesmo com mais competência, né? Porque só faria isso e a gente está dividido aí em um monte de outras tarefas que a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é nada fácil, né? Então, a minha dica também é, ó, sai do operacional, vai para a gestão, né? Presta atenção nesses controles que a gente pode ter. Não é ser o maluco da planilha, não é ser o doido do controle, tá? Mas uma certa dedicação a esse tema é fundamental para a gente não se perder no meio do caminho, tá bom? Bom, a gente, assim, em relação à falta de planejamento, né, a gente passa depois para a questão de má gestão empresarial, que a gente já falou, na verdade, eu atropelei, né, os temas. Mas a má gestão empresarial, ela está relacionada com tudo aquilo que a gente falou, né? A gente não presta atenção em fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É você saber, né, de hoje até um período para frente, se você vai ter dinheiro para pagar o salário, se você vai ter dinheiro para pagar os aluguéis, né? Controlando, né, o que você tem a pagar e o que você tem a receber, né? Claro que eu não tenho como adivinhar quanto que eu vou vender, né, daqui a um mês, por exemplo. De hoje até o final do mês, quanto que eu vou vender? Não sei. Mas você pode projetar, né? E aí, durante o mês, você vai ajustando e vai controlando esse fluxo de caixa, né? Se você sabe que tem uma conta grande para pagar no fim do mês, não faz muito sentido você fazer um grande investimento no início dele, por exemplo, se você não tem uma previsão de aumento de arrecadação, né? Aumento de receita, né? Então, isso parece uma coisa muito simples também, não é? Mas é muito difícil de a gente praticar, assim como o assunto anterior, né? Que é a questão lá da falta de planejamento. A gente é desorganizado por natureza, né? Eu conheço poucas pessoas que conseguem manter registros 100%, né? Isso é o ideal, né? Mas enquanto a gente não está no ideal, a gente não é perfeito, eu acho que é bom a gente começar. Não tem problema se está incompleto, não tem problema se a gente pulou um dia, mas mais importante que isso é criar o hábito de fazer, né? Quando você olhar, você vai estar fazendo isso de uma maneira muito natural, né? E ajuda pra caramba, tá? Né? Uma outra questão também é o gerenciamento fiscal, né? A gente está parado lá, o contador resolve, eu pago quando vier a guia. A gente não tem um planejamento fiscal, né? A gente não aproveita muitas vezes das isenções que existem. Cada setor tem uma característica diferente e o do sorvete não é diferente também, tá? A questão também, por exemplo, uma outra coisa que está ligada à gestão é que a gente acaba ficando um pouco acomodado, né? E às vezes surgem ferramentas,
né, que sejam virtuais, ou equipamento novo, ou técnicas novas, e a gente passa batido, porque, poxa, eu estou absorvido no dia a dia, né? Sempre funcionou desse jeito, eu vou mudar para quê? Só para arranjar dor de cabeça? Né? Mas não é assim. Né? Eu acho que quando você se desloca do operacional e vai para a gestão, você começa a ter uma visão um pouco mais completa, um pouco mais de cima, e começa a perceber a importância também de estar atualizado tecnologicamente. Uma outra coisa que normalmente acontece também, principalmente no começo, é que a gente, nós empreendedores, muitas vezes a gente não conhece o nosso negócio. Né? No caso da Fouet, por exemplo, o que é a Fouet? A Fouet é uma gelateria que tem uma filosofia de produção natural, orgânico quando possível, né? Mas é também uma escola, né, que reúne profissionais do Brasil e do mundo, presencialmente aqui em Penedo ou virtualmente, né, como está acontecendo agora, para compartilhar experiências, para dar orientações, para dar dicas, para, enfim, para fazer esse intercâmbio de conhecimento que é muito rico, né, para a nossa área, em qualquer área, na verdade. Né? Então, muitas vezes, a gente não conhece, a gente está lá e no começo a Fouet, por exemplo, era uma gelateria, mas que usava produtos semi-prontos, que a gente chama, da indústria, né, que tem ótimos. Assim como em todo mercado tem os ótimos, os bons, os não tão bons, né, e aquele que você não vai usar de jeito nenhum. Né? A gente começou usando produtos bons da Itália, né, tecnicamente eram sorvetes super bem balanceados, não assim, tem características um pouquinho diferentes, mas enfim, tinha lá o produto, né, e só que a gente não tinha muita clareza sobre, primeiro, qual o público que a gente queria atingir. Eu queria vender para todo mundo. Né? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, não é isso que a gente fala? Né? Quem quer fazer para todo mundo não faz para ninguém. Então a gente era muito disperso. Né? Então, primeiro, eu não conhecia o meu mercado, porque é impossível conhecer todo mundo. Né? Tá? E aí a gente começou a disparar algumas coisas de internet. Naquela época, quando a gente abriu, ainda não era, a presença do mundo digital não era ainda assim tão importante, mas enfim, a gente lançava a mão das ferramentas que a gente tinha e que a gente julgava mais adequadas para o negócio, e muitas vezes não eram. Né? Tá? Hoje, por exemplo, em relação à escola, o meu público já é completamente diferente, o mercado é diferente. Então, eu preciso pensar no público gelateria e preciso pensar no público escola, né? Que muitas às vezes eles são coincidentes, mas nem sempre. Né? Um empreendedor que vem, sei lá, do Amazonas, né, não vai ser o meu cliente habitual que mora aqui em Penedo e que vem todo fim de semana com a família para sobremesa. Né? A linguagem, o tipo de interesse, a dor, o problema dele é diferente do cliente que está aqui em Penedo e que vem aqui. Ele está mais interessado em sabores, em novidades, em opções, em conhecer um pouco melhor do produto, né? Enquanto que quem vem, que é um empreendedor do ramo de sorvete, e vem para cá para adquirir conhecimento, para se atualizar, tem necessidades completamente diferentes. Ele vai estar preocupado com formulação, com ingredientes, com maquinário, né? Então, é muito importante também, na hora de você comunicar, se falar com seus clientes, saber a linguagem que você vai usar para cada um, né? Como que você vai chamar a atenção dele para que você pode ajudar a resolver um problema dele, né? Então, isso também é importante, conhecer o mercado, conhecer o seu público, tá? E, por último, aqui nesse levantamento, está dizendo aquilo que também a gente já falou, né? Que você tem que agir e pensar e viver a empresa de acordo com a sua função, que é de gestor. Não é? Não estou dizendo que não pode fazer sorvete, que não pode estar lá no balcão, que não pode estar no caixa eventualmente. Né? Mas imagina, você não acha que seu tempo é muito mais importante, é muito mais produtivo você traçar estratégias, começar a perceber né, as falhas ou as coisas que poderiam melhorar na sua empresa, do que ficar fazendo conta e dando troco? Né? Muita gente fala, não, mas eu tenho que estar lá porque é uma questão de confiança e etc. Bom, se você não confia na sua equipe, né, então você tem que trocar. Né? Se você não tem alguém que você possa deixar no caixa porque você acha que vai desviar ou vai fazer alguma coisa que não deve, então a solução não é você ficar no caixa, é você encontrar e formar também uma equipe
que conquiste a sua confiança, né? E que você também estabeleça um relacionamento transparente com elas. E aí, claro, você trata a pessoa com desconfiança, ela vai eventualmente confirmar isso. Você trata alguém como criança, a pessoa vai agir como criança. Você trata como concorrente e inimigo, ela vai se tornar o seu inimigo, né? A gente trabalha para isso, no final das contas, tá? Não estou dizendo que a culpa seja nossa, mas a gente contribui também para que essas coisas aconteçam, né? Não tem como negar. Então vamos lá. O que é importante, no meu entendimento, nesses anos que a gente passou aqui de altos e baixos, de problemas aqui na FUE? Primeira coisa, a gente precisa estar sempre atualizado. Tá? A gente precisa conhecer profundamente o nosso produto, porque se eu não conheço o meu produto, como que eu vou vender esse mesmo produto para o meu cliente? O que eu vou falar para ele? Por que o meu cliente deve comprar o meu produto e não o do meu vizinho? Quais são as diferenças? O que tem ali dentro? Quais são os valores que estão embutidos ali também no produto? Porque produto não é só físico, né? Produto tem uma ideia por trás, né? Qual é a filosofia que eu sigo? Eu sou preocupado com sustentabilidade, né? Eu pratico redução de lixo, por exemplo. A gente aqui na FUE está num processo de lixo zero. Nós pretendemos, num determinado prazo de tempo, reduzir em 90% a emissão de resíduos sólidos não recicláveis, né? Não reutilizáveis. Então, assim, são pequenas contribuições que você pode dar, mas para isso você também tem que estar antenado, né? Tem que estar atualizado, você tem que ver o que está acontecendo no mundo, não só no seu mercado, né? Mas também no mundo como filosofia também, né? A gente fala, na escola isso de filosofia não serve para nada e tal. Serve sim, né? Hoje a gente vê que tudo envolve filosofia. Outra coisa, eu detestava química na escola, mas eu vejo hoje no mundo do sorvete que a química é tudo. Tudo tem química. Alimentos têm química, o corpo humano tem química. Quando a gente fala de saúde, tudo química, são reações químicas, né, de elementos básicos, né, e que, combinados de alguma forma, produzem um determinado resultado até chegar na gente, por exemplo, né? Se a gente for decompondo a gente em partículas cada vez menores, a gente vai chegar lá, né, numa célula, enfim, num átomo, talvez, né, original, né, daquilo surgiu. Então, através de reações químicas e combinações, aí entra a biologia, entra um monte de coisa, né? Não é o nosso foco agora, né? Mas então, quando eu estava falando da questão de atualização, o que eu sugiro? Você está parado, você faz o sorvete hoje com a receita que você recebeu, né? Tudo bem, ele tem um bom resultado, o público gosta, né? Mas talvez ele esteja ficando um pouco desatualizado, né? Não incorporou novos ingredientes, por exemplo, né? A textura talvez não está na melhor possível, né? Eventualmente, por exemplo, você tem uma limitação de equipamento, né? O seu equipamento não é de ponta, então como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer um produto melhor. Dá perfeitamente, né? Se você tiver o fundamento técnico, né, da formulação, tudo, você consegue fazer o melhor sorvete, o melhor gelato que aquele equipamento pode te entregar, né? Então, tem muitos aspectos. São os açúcares que você usa, a quantidade que você usa, o teor de gordura que tem na receita, quanta proteína e lactose tem ali também, que tipo de estabilizante você usa, né? Como você faz a distribuição desses ingredientes todos. Tudo isso vai fazer diferença no resultado final. Não interessa a máquina que você tenha, né? É aquilo que você tem hoje, né? Você começa, dá o primeiro passo. Tira, extrai do equipamento o melhor que ele pode te dar. E isso já vai fazer uma grande diferença. O público, ele pode estar consumindo ali e tal, né? Porque ele não tem referência. Tá? Até hoje você é o único sorveteiro da cidade, ou o principal deles, e sempre fez assim, todo mundo adorou, você recebe elogios. Mas imagina, a primeira gelateria que chegar lá, né, ou a primeira empresa que tiver mais antenada, que tiver produtos com textura melhor, ou enfim, que seja diferente, né, que entregue um produto diferente que você, as pessoas passam a ter um padrão de comparação. Será que uma parte desse público não vai migrar para lá, né, porque justamente aquele seu concorrente entrou com alguma coisa diferenciada? Né? E como você faz? Você só tem receita. Você não sabe mudar. Para onde você vai? Né? Então, um dos objetivos aqui na nossa escola é dar as ferramentas
para que você consiga fazer sorvete de qualquer coisa, usando qualquer ingrediente, né? E dessa forma produzir o seu próprio diferencial. Às vezes pode ser no ingrediente, às vezes pode ser na forma de apresentação, às vezes pode ser também como acompanhamento de outras coisas, como sobremesas, como brownies, waffles, que saem muito aqui também, churros com sorvete, imagina, né? Então, mas para fazer isso você precisa ter as técnicas, você precisa conhecer como fazer, né? Porque às vezes o que fazer até que está claro, mas como eu vou fazer essa travessia entre esse momento, esse ponto onde eu estou hoje, né, e aonde eu quero chegar, né? Através de conhecimento, de técnicas, de ajuda, né? Fazer bons cursos, ter uma orientação de quem já opera no mercado, quem já tem uma empresa de sucesso. Tudo isso vai juntando, né, para que você, então, você vai fazer lá a sua análise e vai tirar daquelas informações todas aquilo que faz sentido para você e para a sua empresa, né? E isso, com certeza, o seu público percebe. Não é só uma questão de produto, é uma questão de postura, tá? Isso eu acho bastante importante, a gente pratica bastante aqui. E tanto é que hoje a gente, aqui na região, nós somos referência quando o assunto é gelato e gelato que não contém produtos artificiais, né? Esse foi o nosso posicionamento. A gente nunca tentou entrar por faixa de preço, por exemplo. Eu não sei, eu estou desatualizado em relação ao preço dos meus concorrentes, porque não é esse o ponto. Eu sei onde eu tenho o diferencial, eu sei o público que eu quero atingir, né? Então o preço passa a ser um detalhe, né? Eu posso cobrar o preço que eu quiser, na verdade. Além disso, dentro dessa questão da atualização, da competência técnica, é muito importante você conhecer a fundo os ingredientes também e escolher sempre os de melhor qualidade. Porque o que acontece? Dá para fazer sorvete ruim com ingrediente bom? Dá. Você errou a formulação, usou a quantidade errada, ou não sabe das propriedades do ingrediente, tudo bem, errou, saiu ruim. Ingrediente bom, produto ruim, beleza. Mas é impossível você fazer um sorvete bom, um gelato bom, com ingrediente ruim, tá? Isso não existe, não existe essa possibilidade. Então pensa bem na hora de escolher seus ingredientes, né? Porque eles produzem o resultado melhor. E quando a gente vai analisar custo, por exemplo, não faz muita diferença e no curso a gente analisa, né, essas diferenças e a gente vê, chega à conclusão de que a diferença é irrelevante diante do produto completamente diferente, do valor que você entrega num produto de alta qualidade, saudável principalmente, né? Nesses tempos agora de pandemia, muita gente acordou também para essa questão da saúde, né? Já vinha tendo uma tendência, mas ela acelerou, né? Então é fundamental você escolher bons ingredientes. Mas como que você escolhe bons ingredientes? Como você escolhe os ingredientes que são adequados para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de produto, para a sua faixa de preço, enfim, a sua faixa de custo, na verdade, né? Bom, para isso também existem cursos, né, que mergulham um pouco mais fundo, né? Nós temos, por exemplo, um módulo de química de alimentos, né? A gente já convidou uma aluna que é engenheira de alimentos para dar aulas aqui sobre cada ingrediente e qual é a composição de cada um, né? Por exemplo, gordura, né? Qual é a função da gordura, o que ela faz dentro do sorvete, açúcares, qual é a função do açúcar e tal, e como, né? E quais ingredientes são fontes desses componentes e como eles interagem entre si. Isso é fundamental, porque às vezes você vai querer juntar na mesma formulação ingredientes que são incompatíveis, ou seja, eles trabalham em sentido contrário um do outro, né? Às vezes faz sentido porque eles vão equilibrar, né? Eles vão, um deixa o sorvete muito mole, outro deixa o sorvete muito duro, mas só que cada um deles tem características que são desejáveis para o produto. Então tudo bem você colocar, mas na maioria das vezes você tem à disposição combinações e ingredientes que quando você junta, produzem resultados melhores, né? Isso é muito importante também, tá? Então essa questão do ingrediente também é muito importante. Uma outra recomendação que eu faço é você estar sempre em contato com seus pares, né, com as pessoas que trabalham no seu ramo, né? Tenho certeza que você conhece muitos sorveteiros,
né? Seja na sua cidade ou em cidades vizinhas, ou é cliente de alguma sorveteria, alguma gelateria, né? E sempre dá para você aprender, né, com essas pessoas nas conversas, nas trocas de informação, né? Nas parcerias que você pode fazer, né? Existe também um outro caminho que é você participar das associações de classe do seu setor, né? Aqui no Brasil a gente tem uma que é muito atuante, é a Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes, né? A ABIS. Eles são muito atuantes assim nessa questão de legislação, né? Tem muitos cursos também que são voltados para a área, né? Tem pesquisas, enfim, tem uma série de elementos que podem ajudar bastante a gente a empreender, a melhorar o nosso negócio nessa área, tá? Essa rede de apoio é importante. Eu já falei, né? Mas a gente na FUE tem uma comunidade chamada Confraria do Sorvete, e nela a gente reúne profissionais das mais diversas áreas da sorveteria, né? Porque não é só sorveteiro que opera na sorveteria, né? Tem lá, nesse segmento da sorveteria, dentro, né, desse segmento, tem lá gente da indústria, gente dos ingredientes, gente dos equipamentos, gente da manutenção, pessoas que têm franquias, pessoas que têm pequenas gelaterias, pessoas que têm redes, pessoas que não têm loja física e só trabalham com delivery ou fornecimento para restaurante, por exemplo, que é um mercado muito interessante, né? A gente vai falar sobre esses assuntos todos numa outra aula que a gente vai disponibilizar para vocês, né? E então essa rede é muito importante, é o tal do networking, né? Que funciona muito bem em todas as áreas e no sorvete não vai ser diferente. Bom, outra coisa também importante é você conhecer os seus equipamentos, né? Quais são os limites dele? Até para você não criar uma expectativa além daquilo que é possível, né? Um equipamento mais simples, com menos tecnologia, com uma produtora, por exemplo, que não tem um bom compressor, né? Ela não vai ter uma boa performance, né? Mas mesmo assim, é aquela que você tem? Beleza, como que dá para trabalhar com ela, né? Como eu posso melhorar até um determinado limite o meu produto tendo um equipamento que não é de ponta, por exemplo? Porque os equipamentos de ponta hoje estão muito caros, né? É um investimento muito mais caro que um carro, muitas vezes, né? Da grande maioria dos carros, na verdade. Assim, uma máquina muito boa, top de linha, combinada com pasteurizadora, não sai por menos de 150 mil, né? Qual carro custa 150 mil? Só os muito bons, né? A grande maioria dos carros aqui no Brasil, eles estão muito abaixo dessa faixa. Então, é um investimento que você faz, que pode ser depois. Você pode começar a sua mudança com o que você tem. Não precisa, de repente, virei outra coisa aqui. Não é isso, né? A minha empresa deu uma guinada de 180 graus e agora vai negar tudo que você fez. Porque quando você faz isso, você descarta tudo de positivo que você tem também, né? As suas tradições, né? A sua história, as suas memórias afetivas na área de gastronomia, porque quando a gente é pequeno, a gente sempre lembra do que comia quando ia na casa da avó, o que as nossas mães, nossos pais faziam pra gente quando era pequeno, o que a gente comia na escola, né? Eu me lembro até hoje do primeiro dia que eu entrei na escola e tinha merenda, né? Tinha lanche, e eles serviam pra gente um copo de Nescau. Então, é Nescau que a gente comprou no mercado. Mas aquele Nescau foi tão gostoso, me lembra hoje em dia tanta coisa daquela época, que aquele Nescau era o mais gostoso do mundo. E com certeza não era, né? Era ralinho, enfim, era merenda de escola pública, né? Então, não era, certamente não era aquele chocolate quente que a gente come, que a gente toma hoje nas nossas sorveterias, nas nossas empresas, tá? Então, a questão do maquinário é muito importante, a gente ter o controle. E como você faz isso? Visita fornecedores, entra em contato também com outros sorveteiros, vê o que eles acham dessa, daquela, o que você pode fazer dentro daquela que você tem, né? E a gente também presta orientação nesse assunto, porque é um assunto que aparece a toda hora, é uma grande dificuldade. Eu, por exemplo, quando fui abrir a minha gelateria, eu não sabia que equipamento era bom. Eu fui procurar na internet, o primeiro que eu achei lá, e achei, olha, que legal, tem aqui possibilidade de fazer um financiamento pelo Finame, e olha, tem filial não sei onde, tem uma linha completa, tem produtora, tem pasteurizadora, tem picoleteira. Ah, então eu vou comprar, né? Sem a orientação, né? Essa orientação que eu não tive,
eu comprei um equipamento completamente errado para o produto que eu queria fazer, tá? Se fosse hoje, né, eu conseguiria extrair dessa máquina um produto melhor. Né? Não vou dizer que seria o melhor gelato do mundo, mas melhoraria muito. Né? Isso se deve a quê? Ao conhecimento técnico que eu já adquiri através de cursos, de visitas, de consultorias, de aulas que eu ministrei, né? Porque na aula a gente aprende mais do que ensina. Né? O fluxo é muito maior de quem tá assistindo do que em relação a quem está ministrando do que o contrário. Né? Tá. Então, se fosse hoje, eu conseguiria, sim, né, extrair resultados melhores. Como você faz? Vá se atualizar, aprenda como você altera a sua, a sua formulação através de pequenas modificações. Não é, as transformações importantes, normalmente, são aquelas em que a gente mexe um pouquinho. Não são as grandes revoluções. As grandes revoluções produzem saltos, né, que podem ser para frente ou pode ser para o abismo. Né? Agora, o dia a dia, o trabalho lá, vamos modificar isso, vamos testar, vamos ver a resposta, vamos ver tecnicamente como é que ficou, a textura ficou legal, a temperatura está boa, como é que está o sabor. Né? Essas pequenas modificações, ao longo do tempo, é que vão produzir aquele resultado duradouro. Né? E para isso você precisa ter esse conhecimento técnico, tanto de formulação, balanceamento, né, gestão e tudo, mas também de equipamentos, porque aí você sabe onde você vai chegar. Tá? Você já tem consciência desde o início de onde você consegue chegar e qual é o potencial e onde você está nesse processo. Você já atingiu o seu máximo? Né? É o máximo que você pode sair dessa máquina? Ela tá muito lenta para o seu fluxo? Então talvez seja a hora de você pensar, começar a pensar em fazer uma troca. Mas enquanto você tem capacidade ociosa, né, e tem um produto que pode ser melhorado, tá? A gente consegue te orientar também nesse assunto. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, inovação. Né? Você tá certo. Voltando ao seu exemplo, você tem aí uma receita que você recebeu pronta, né? Ou assim, você tem um produto que você compra os pós, as pastas e só mistura ali de acordo com as orientações e está pronto. Como que você vai inovar? Né? Você pode inovar às vezes na apresentação, ok, beleza, dá para fazer? Dá. Você pode inovar no modo de servir, né? Sei lá, de repente você servir em copinho, você pode passar a fazer sua casquinha saborizada, recheada, enfim, né? Tem isso também. É possível fazer casquinha saborizada, de outras cores, de outro sabor, de outras formas, né? Isso a gente também tem um curso que é específico para casquinha, por exemplo. Tem outros, né? Não estou dizendo só faça aqui, né? Claro, a gente está só batendo um papo, né? Então, inovação. O que como que você consegue inovar? Né? Você só consegue inovar se você tiver conteúdo, se você tiver conhecimento, se você tiver, além da criatividade, claro, né? Mas você tem que ter uma base. Não adianta ter criatividade se você não sabe, ou não conhece o produto. Né? E aí, você percebe como tudo está interligado? Né? Acaba sendo uma forma de você, assim, inovar, chamar a atenção do seu público, comunicar isso direito e para o público correto. Né? Não é pegar o seu produto e ficar na rua, né, ali mostrando para as pessoas que estão passando. Né? Essas pessoas, quem são essas pessoas? Né? Você não sabe se são parte do seu público ou não. Às vezes você está gastando tempo, gastando dinheiro, né, gastando o seu esforço, né, e o resultado, muitas vezes, no final do dia, é que ninguém entrou, ninguém comprou nada, ninguém conheceu sua empresa, ninguém te perguntou nada, né, só comeu, gostoso, beleza, e foi embora. Por quê? Porque, eventualmente, aquela pessoa, aquele público, não está interessado no seu produto ou no seu serviço. Né? Então, essa coisa de panfletagem, né, além de sujar a rua, né, não funciona. Não funciona. Tá? A longo prazo não funciona, eu posso te garantir. Tá? A gente testa aqui também várias formas de divulgação, né, e a gente percebe que hoje um bom plano de marketing é fundamental. Né? Bom, marketing a gente vai falar também em outro momento. Tá? Então, inovação é uma coisa muito importante. Por quê? Porque assim você inova. Você tem uma base, você foi lá se capacitar, se aperfeiçoar, então você tem criatividade, você inova. Né? E aí você comunica para o seu público, você traz o seu público e fala para ele assim, olha, eu tenho esse produto, esse serviço,
eu consigo resolver esse problema seu ou desejo seu, né? Dessa forma e dessa forma. Você dá opções para as pessoas. Né? Você mostra que você pode agregar valor no negócio dela, ou na vida dela, você pode oferecer algo que dê prazer para ela, né? E isso é isso que as pessoas procuram, né? De modo geral, está relacionado assim, bom, é um sorvete de 1,99, que pode ser bom, né? E um sorvete de R$ 10, apresentado numa casquinha artesanal, por exemplo. O que você acha que é melhor? Né? Claro, todo mundo vai dizer, ó, claro que é a casquinha. Claro, e outra coisa, tudo bem, nem todo mundo pode comprar, né? Mas nem todo mundo é seu público, tá? Então, não adianta você querer vender a sua casquinha a 1,99. Primeiro, porque não vai cobrir custo, né? E segundo, porque você está dando a mensagem errada. Você está dizendo que seus produtos são iguais, né? Então, isso tudo também a gente conversa, né? O meu objetivo, na verdade, nesse bate-papo não é uma aula, né? Não é isso, mas para mostrar, primeiro, que às vezes é preciso mudar, sim, sair da nossa zona de conforto, como, né, uma expressão muito utilizada, mas que tem todo sentido. A gente está lá sentado, né, mesmo que esteja trabalhando 20 horas por dia, a gente está sentado no sentido de que a gente está acomodado, a gente não está aberto para o mundo e para as possibilidades de melhoria ou de expansão do negócio, se é o seu desejo, ou de melhoria do seu produto, ou se atrair um determinado tipo de público, né? Ou trabalhar em outra área, até. Né? Pode acontecer. Nem sempre onde a gente está é o local que a gente gostaria de estar. Né? E dependendo, claro, das condições, dependendo do momento da vida, por que não? Por que não? Da mesma forma, a empresa. Né? A gente está lá vendendo nosso sorvete, sempre foi feito assim, né? Sempre fiz sucesso, mas olha a concorrência, olha a evolução do mundo. Será que você está acompanhando? Não é acompanhar só a tendência, a moda, não é isso. É que o público está mudando e com ele as exigências também, as necessidades deles estão mudando, as dores são outras. E se a gente não se atualizar, a gente vai ser olhado como, às vezes, aquele médico lá de antigamente que foi médico do meu pai, do meu avô, e que é um excelente profissional, né? Não é uma crítica a esse tipo de profissional. Só que a imagem, a mensagem que passa, né? Não é mais. Hoje, quando eu vou ao médico, eu quero o quê? Alguém atualizado com as novas tendências, com os últimos recursos que tem, né? Para curar a minha dor, para curar o meu problema. E eu vou concluir, às vezes até erradamente, mas na maioria dos casos, né, eu vou enxergar como alguém parado no tempo, que, né, não acompanhou, né, enfim. Análises injustas podem acontecer. Pode ser que você seja uma empresa super atualizada e tal, mas você não comunica. E aí? Você pode ser considerado, sim, né, um profissional que ficou parado no tempo. Né, que tem lá todas as suas qualidades e tudo, mas não é isso que o público precisa hoje, não é isso que ele busca. Tá? Então, cuidado com isso também. Resumindo, né, acho que já falei bastante também. Primeira coisa, você precisa estar atualizado. Tá? A atualização é fundamental nos dias de hoje. Inclusive, hoje tem outras formas de se atualizar. Uma delas, a principal, é a internet. Né? Então, você está me assistindo, né, e sabe que muito provavelmente a gente nunca teria tido essa conversa pessoalmente. Né? Então, a rede nos aproxima e nos possibilita muitos canais para a gente né, trocar ideias e tudo. Tá? Você precisa conhecer os ingredientes, você precisa conhecer os seus equipamentos, contar com uma rede de apoio, inovar, né, e oferecer, né, conhecendo o seu produto, você vai oferecer para o público que tem o desejo de consumi-lo ou de tê-lo, né, ter o seu produto. Né. Então, a minha mensagem hoje, né, gente, é o seguinte: se você está se sentindo desatualizado ou está percebendo que a concorrência está chegando ou os seus produtos já não são mais aquele que seus filhos gostam de consumir, isso também é um bom termômetro, né? A juventude está sempre mais antenada. Então, se mexa, né? Levanta, vai aprender,
né? Acho que essa questão da atualização, ela é central, porque além de você ficar com, né, com informações e dados e ferramentas disponíveis que vão te facilitar o trabalho e vão melhorar os seus resultados, te dão uma motivação também, porque o coração de tudo isso é a motivação que você tem, né? E motivação ninguém pode te dar, ela está dentro de você e só você pode despertar, né, a motivação, tá? Não é autoajuda, tá, gente? Por favor, não é nessa linha, mas é verdade, né? Não existe curso de motivação. Como se motivar em 10 passos, se transforme numa outra pessoa, não existe, né? Ou você tira de dentro de você mesmo, né, a vontade de fazer, a vontade de empreender, ou você vai ter resultados ruins, né? Porque é da motivação que nasce toda a ação, né? Você vai fazer porque você está motivado. Então, assim, nesse momento tão difícil para todo mundo e todo mundo está cansado de saber que tem essas limitações todas, a gente está lançando então uma série de conversas assim nesses moldes para trocar experiências com vocês, né? Por favor, comentem abaixo, né, da publicação o que vocês gostariam, quais temas vocês têm mais dificuldade, no que eu poderia ajudar vocês com sugestões, com encaminhamentos, às vezes eu conheço algum especialista, alguma autoridade na área que eu não conheço, por exemplo, né? Então, eu estou aqui, o nosso propósito é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, por favor, curtam a página, curtam o perfil, sigam lá no Instagram, Fuê Gelateria Escola. Eu tenho meu perfil pessoal também, ricardosato.fuegelateria, né? A gente tem uma série de canais para estar sempre em contato com vocês, né? No YouTube também é Mestre Sorveteiro Ricardo Sato e também tem Fuê Gelateria Escola. Lá a gente vai postar também vários conteúdos interessantes, tá? Então, curte lá, segue lá, recomendem. Se você conhece alguém que esteja nesse momento, tá? Eu vou ter o maior prazer em ajudar também e a ouvir e tentar encaminhar ou recomendar as melhores soluções que eu conheço, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, gente. Valeu. Tchau.